Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para continuar o estudo bíblico referente à nossa revista Nisto Cremos, parte 2. Nós estamos estudando essa revista desde o começo do ano. Começou com Nisto Cremos 1, agora estamos no Nisto Cremos 2 e já estamos finalizando essa parte da revista. Nos 3 últimos estudos, que foi o estudo 8, o pastor Gedeon Júnior, mas o pastor Elias Santana, tratou das últimas 4 fases do processo da salvação. Então, se você está nos acompanhando, está aqui pela primeira vez no nosso canal, se você entrar na playlist Nisto Cremos, parte 2, no nosso canal do YouTube e EPBC Brasil, você vai encontrar esses 3 últimos estudos lá. E o pastor Gedeon Júnior, mas o pastor Elias Santana, falou sobre a questão da justificação, da regeneração, da adoção e da santificação. Então, esse estudo se referiu às 4 fases do processo da santificação. Hoje eu vou falar sobre o último processo, que é o processo da glorificação. Então, nós vamos falar o que é a doutrina da glorificação. E nós vamos tentar explicar nesta manhã, na escola bíblica dominical, como será o nosso corpo quando nós chegarmos no céu. Quando os mortos forem ressuscitados, como será esse corpo? E nós vamos tentar falar isso esta manhã. Então, eu queria que você, que está com a sua revista no seu smartphone, nós temos agora a revista online, nós não temos a revista impressa, pelo menos no presente momento. Então, você que está com a sua revista aí no seu smartphone, nós vamos então para a lição de número 9. E a lição de número 9, ela tem por título a doutrina da glorificação. E aí nós temos o texto áureo. E o texto áureo diz, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu vou ler para os irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, essa é o texto áureo da nossa querida lição desta manhã. Quando nós olhamos para o conceito da glorificação, o que diz o conceito? O conceito diz que a glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhante ao dele. Então, irmãos, quando Cristo for arrebatar a sua igreja, acontecerá 2 fenômenos ao mesmo tempo. Em frações de segundo, os mortos que morreram com Cristo irão ressuscitar e os vivos que estão com Cristo serão arrebatados. Quando acontecer esse processo, todos que morreram com Cristo, ao chegar no céu, terá o seu corpo transformado. E esse corpo transformado, o protótipo é o exemplo do corpo de Cristo. Como que Cristo ressuscitou? Como que ele teve após a ressurreição? Se houve alguma mudança no corpo de Cristo? E nós vamos então falar aqui esta manhã. Agora, quando nós abrimos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo vai nos dizer que esse é o último processo, o da glorificação. Porque os 4 primeiros nós já vimos lá com o pastor Gedeon Júnior e o pastor Elias Santana, que é a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação. Já na glorificação, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim, em Romanos capítulo 8, versículo 30, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então observe que a glorificação é o último ato desse processo da salvação. É o último ato. Então nós vamos falar aqui esta manhã o seguinte: todas as vezes que nós pensarmos em glorificação, nós vamos imaginar como será o nosso corpo.
A glorificação é a condição final na salvação, pois é a redenção do corpo e defesa da fé, a esperança do santo. Então a glorificação se dará na segunda vinda de Cristo, onde os mortos serão ressuscitados. A minha esposa me fez uma pergunta sobre esse tema, quando eu estava preparando esta lição. A minha esposa perguntou o seguinte: na questão de Lázaro, Lázaro ressuscitou, ele recebeu um corpo ressurreto? Negativo, porque a ressurreição se dará na segunda vinda de Cristo. O corpo glorificado só se dará na segunda vinda de Cristo. Na questão de Lázaro houve uma ressurreição, ele já estava há 4 dias enterrado, já estava em estado de decomposição, mas ali foi produto de um milagre, assim como foi com a filha de Jairo, assim como foi com o filho da viúva de Naim, foi produto de milagre, nada tem a ver com o corpo ressurreto. Quando Cristo vier ressuscitar e vier buscar a sua igreja, os mortos então serão ressuscitados, os mortos estarão ressuscitados, aí sim haverá a glorificação. Quando nós falamos em glorificação, o texto base, o texto-chave é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 42 e 44, vai nos falar sobre a glorificação. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, nesse texto que nós vamos ler agora, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 44. Olha só o que o apóstolo Paulo, depois com calma, os irmãos leiam todo o capítulo 15, aqui do versículo 1 até o versículo de número 58. Os irmãos podem ler em casa com calma esse texto, que é um texto que irá nos falar sobre a questão da ressurreição, do corpo ressurreto. E quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 42, até o versículo 44, diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então Paulo usa aqui a figura de uma semente. Ele, para explicar a questão do corpo ressurreto, ele usa a figura de uma semente. Olha para esse slide aí que está aparecendo aí nessa ministração, nessa aula, nessa lição. Você está vendo aí a figura de uma semente. Essa primeira figura dessa semente aí é o corpo natural. É o corpo que morreu com Cristo. Ele foi enterrado. E ele foi enterrado uma semente. Toda semente, é interessante dizer, que toda semente, quando ela é plantada, ela morre. Mas ao morrer, ela brota e ela nasce não a semente que foi plantada, ela nasce outra coisa. Por exemplo, se plantar uma semente de uma mangueira, pé de manga, aquela semente só foi utilizada para que a árvore frondosa, frutífera, pudesse surgir. Então nasce aquele pé de manga muito bonito e bem abundante, com várias frutas ali, para você se alimentar e para você aí se deliciar. Assim, o apóstolo Paulo usa então a figura da semente. O que significa? Essa primeira figura diz respeito ao quê? Ao corpo que foi enterrado. Mas ao nascer, porque esse corpo vai ressuscitar, então ao ressuscitar, nasce então o corpo espiritual. Então a semente é o corpo natural, enquanto a árvore é o corpo espiritual. Então planta então a semente. Ao nascer, ao ressurgir, vai nascer outro corpo, não como a semente, vai nascer o corpo espiritual. Então, para entender, a pessoa morreu, a pessoa então foi sepultada, ali foi uma semente. Eu costumo dizer, e não gosto de usar outra palavra, eu gosto de usar que a pessoa está dormindo. Então a pessoa está dormindo, e ao ser despertada, ela vai ser despertada, não com o corpo que ela foi enterrada, ela vai ser ressuscitada com outro corpo, um corpo ressurreto.
É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então o corpo glorioso é tão superior ao que nós temos hoje, que o apóstolo Paulo ilustra essa diferença, dizendo que o nosso corpo terrestre seria como uma simples semente, enquanto o corpo celestial seria uma árvore. Seria uma árvore. Olha o que diz aqui o texto da palavra do Senhor, que nós teremos um corpo diferente. Semeia-se um corpo corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então nós não iremos definitivamente ser ressuscitado com o mesmo corpo. Nós teremos outro corpo, um corpo espiritual. Agora nós só podemos entender como será esse corpo a partir do corpo de Cristo. Como era o corpo de Cristo após a ressurreição? Se você pegar o corpo de Cristo naquela sexta-feira, onde ele foi crucificado, que ele estava ali com aqueles soldados, batendo em suas costas, dando chicoteada, passando ali por Pilatos, por Caifás, Jesus tinha um corpo ali na sexta-feira, pegando ali na quinta-feira, na sexta-feira, Jesus tinha um corpo ali. Quando ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele é sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Quando José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus e coloca naquele túmulo, era um corpo que foi sepultado ali. Só que ao domingo, quando Maria Madalena vai ungir e embalsamar o corpo de Jesus, e ele ressuscita dentre os mortos, existe ali um outro corpo. Não era mais aquele corpo que foi sepultado na sexta-feira. No domingo agora já é um outro corpo, um corpo diferente. E nós só entendemos a glorificação, nós só entendemos a questão da glorificação, como será o nosso corpo a partir do corpo de Cristo. Ele é o protótipo, ele é o modelo. É claro, meus amados e queridos irmãos, que nós não temos a noção, nós estamos aqui apenas tentando imaginar, na nossa pequenez e na nossa limitude, nós somos limitados, nós estamos aqui apenas tentando entender um pouquinho como será esse nosso corpo no céu. Mas obviamente nós não temos a noção de como será em sua plenitude, em sua totalidade. Então nós estamos aqui a partir do corpo de Cristo, tentando entender como será o nosso corpo. Quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou de diferentes formas. Uma delas está em Mateus, capítulo 28, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então, o primeiro fato que Jesus, ao ressuscitar, ele foi reconhecido pelas duas Marias. Então Jesus, ele foi reconhecido após a ressurreição. Aí você fala assim para mim: Pastor Heber, mas é claro, é tranquilo, ele era Jesus, Maria conhecia ele, então é claro que ele foi reconhecido. Muito bem, mas o próximo texto irá nos dizer que Jesus não foi reconhecido. João 21:4. João capítulo 21, versículo 4. Olha o que diz: E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então Maria reconheceu, os discípulos já não conheceram Jesus. Ele já não estava com o corpo como ele foi sepultado no sábado, quando ele foi crucificado na sexta-feira. Os discípulos não conheceram Jesus. Um outro detalhe aqui nesse corpo de Cristo é que ele desapareceu na presença de dois discípulos, conforme está aqui em Lucas, capítulo de número 24, versículo 31. Lucas capítulo 24, versículo 31, olha o que diz: Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ele sumiu, desapareceu na presença
dos discípulos. Então, ele estava com o corpo já glorificado. Jesus não podia desaparecer no corpo de quinta-feira, de quarta-feira, antes da crucificação. Ele desapareceu aqui porque ele já estava com o corpo glorificado. Ele já estava com o corpo ressurreto. Já tinha passado pela ressurreição. Por isso Jesus pôde desaparecer aqui na frente dos discípulos. Pouco tempo depois, Jesus aparece dentro de uma sala onde estava com os discípulos. Mas o que aconteceu? João capítulo 20, versículo 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs no meio dele e disse: paz seja convosco. Jesus entrou na casa onde estavam os discípulos sem ter a necessidade de abrir a porta. Ele passou pela porta, ele atravessou a parede. Então, no corpo ressurreto de Jesus, ele pode atravessar uma parede, ele pode passar, porque a matéria não poderá detê-lo, ele pode atravessar a parede sem nenhum problema. E ele atravessou aqui a parede onde os discípulos estavam, na sala, na casa. Ele não abriu a porta, ele passou pela porta. Cerradas aqui significa dizer que as portas estavam trancadas. 8 dias depois aconteceu o mesmo fato. 8 dias depois aconteceu um outro fato. Diz a palavra do Senhor que Jesus então chegou 8 dias depois, em João capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio e disse: paz seja convosco. O senhor está querendo me dizer, pastor Heber, que eu também poderia atravessar a parede? Poderá, porque o nosso corpo será conforme o corpo de Cristo, conforme eu li lá no texto áureo, na nossa revista da nossa lição. Então, 8 dias depois ele apareceu, mas as portas também estavam trancadas, estavam cerradas. Outro detalhe, meus queridos e amados irmãos, é que Jesus aqui, logo no versículo, num outro texto da palavra do Senhor Jesus, ele vai nos dizer que ele, só um minutinho, deixa eu achar aqui o texto, João, capítulo 20, versículo 19 e 26. João 26, já li, e depois ele vai ler aqui em Lucas 24. Lucas 24, 39 e 40. Olha o que ele diz aqui: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha que detalhe interessante. Muitas pessoas assustam ao dizer isso aqui, mas a palavra do Senhor diz que o corpo ressurreto de Jesus, ele tinha carne e osso. Ele falou: pode me apalpar e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, o corpo ressurreto de Jesus, ele tinha carne e osso. Agora, interessante é que a palavra do Senhor diz que no corpo de Jesus tinha carne e osso, mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Observe que o Jesus fala: eu sou de carne e osso. O apóstolo Paulo fala: carne e sangue não herdará o reino dos céus. Obviamente, o apóstolo Paulo está coberto de razão, porque o sangue não pode herdar o reino do céu, porque o sangue fala do homem natural, o sangue fala do homem do pecado, o homem que veio de Adão, numa carne pecaminosa, que maquina o mal, que faz o erro, que pensa em prostituição, em adultério, em lascívia. Tudo isso é o homem natural, é o homem que veio de Adão. Sangue, pecado, sangue, corrupção, sangue, maldade. Isso não pode herdar o reino dos céus. Nós estamos falando aqui
de carne e osso, esse sim pode herdar o reino dos céus. Então, concluindo, o meu corpo glorificado e o seu corpo glorificado será um corpo de carne e osso no céu. Não um corpo natural, que foi enterrado como aquela semente, mas um corpo espiritual. Então, o seu corpo espiritual será um corpo de carne e osso. Por quê, pastor Heber? Porque o corpo de Jesus era de carne e osso. Ele fala, pode vir, pode me apalpar, e você vai ver que eu não sou um espírito, eu ressuscitei, e o meu corpo tem carne e osso. Então Jesus, ele é o modelo, ele é o protótipo do nosso estudo desta manhã. Então, se ele tinha carne e osso, nós também teremos carne e osso. Agora, interessante aqui, nós vamos explicar aqui para os irmãos. Quando você abre a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém se discerne. Quando fala corpo no céu, osso no céu, tem pessoas que acham estranho pelo seguinte: porque a nossa tendência é achar que tudo que é espiritual é bom, e tudo que é material, carnal, é ruim. Explico. Adão era o quê? Era matéria. Adão era o quê? Corpo natural. Mas a Bíblia diz que quando Cristo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor falou o quê? E viu Deus que isso era muito bom. Então era muito bom ter criado Adão. E era algo material, era algo ali que foi criado pelo próprio Deus. Lúcifer, espiritual. O anjo querubim caído do céu, espiritual. O nosso inimigo, o nosso adversário, algo totalmente ruim. Então, irmãos, quando nós subirmos, nós vamos subir com esse corpo, mais um corpo glorificado, um corpo ressurreto, e esse corpo terá essa forma. Então, o homem natural não compreende as coisas natural. Um outro detalhe aqui que nós temos que observar está aqui no versículo de número 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, que eu já falei, que carne e sangue não herdará o reino do céu. Mas olha o que diz Mateus 16, 17. Mateus capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Observe que quando Jesus pergunta para Simão, os discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? Simão respondeu o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali, o que está dizendo? Que não foi o homem natural que te revelou, não foi o sangue nem a carne que te revelou. Então estou tentando te mostrar que sangue e carne se refere ao homem natural, ao homem do pecado, ao homem pecador. Esse não entra no reino do céu. Jesus falou: não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Um outro texto aqui para nós falarmos nessa manhã é que quando nós pensamos também em sangue, nós estamos pensando em vida. A Bíblia diz em Levítico capítulo 17, versículo 11: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então sangue é vida, a vida está no sangue. Tanto é que tem lá em Levítico até a proibição em questão de comer algo com sangue, porque sangue é vida. No meu corpo adulto tem 4,5 litros de sangue. Se eu perder esse sangue, eu morro, porque sangue é vida. Mas o grande detalhe é que, apesar do sangue também ser vida, ele é fruto, ele é produto do pecado. Então sangue se refere a pecado. E no céu não entra pecado. No céu só entra um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Um outro texto aqui está em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. João
3, 6 e 7. Jesus falando para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então você nasceu numa carne pecaminosa, você nasceu numa carne herdada de Adão. Eu nasci numa carne pecaminosa. Então nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir. Agora um grande detalhe: eu quero ir para o céu, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que passar pelo novo nascimento. Nicodemos até ficou sem entender: como eu vou nascer de novo já sendo velho? Poderei eu retornar para o ventre de minha mãe? E o Senhor falou: Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos o quê? Que aceitar Jesus, passar pelo novo nascimento, para termos condições de entrar no céu. E para finalizar essa parte aí da questão de carne e sangue, nós temos que entender que nós estamos falando então de dois corpos. Um é o corpo natural, o outro é o corpo espiritual. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você aceitou Jesus, você foi recebido por Deus, e quando você foi recebido por Deus, você foi feito filho de Deus. É lembrar da palavra e do estudo do pastor Elias Santana sobre adoção. Então você foi adotado, você foi recebido por Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E um outro detalhe é que Jesus bebeu e comeu com os discípulos. Olha o que diz aqui: a este também ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez-se manifestar-se. Atos 10, 40 e 41. Olha o que diz o versículo 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele comeu e ele bebeu com os discípulos. E para finalizar essa parte, o que aconteceu aqui? Jesus, ele foi voando para o céu. Olha o que diz Atos 1:11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então esse Jesus que você está vendo subindo para o céu, há de vir da mesma forma. Isso eu estou dizendo o quê? A aparência de Jesus, a forma física de Jesus. Então a forma física de Jesus, assim como os discípulos viram subindo, nós também estaremos com o mesmo corpo. Como é que ele subiu? Com um corpo de carne e osso. Como é que ele subiu? Um corpo capaz de atravessar a parede. Como é que ele subiu? Ele comeu e ele bebeu com os discípulos. Então, resumindo, assim como Jesus, teremos um corpo físico que não é sujeito ao tempo, à matéria e ao espaço. Poderemos então andar e respirar sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Então olha só, matéria, porque pode atravessar a parede sem nenhum tipo de problema. Não estará sujeita ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece. E não está sujeita ao espaço, pode se deslocar de um lugar para o outro sem nenhum problema. Então, nós entendemos que nós teremos um corpo diferente. Agora um detalhe, um assunto que nós não queremos tocar, um assunto que nós não queremos debater, não queremos mencionar, mas é algo importante. Para nós chegarmos ao céu, nós teremos que passar pela morte. Olha o que diz aí a sua revista. A sua revista diz no 3.1: a morte não é o fim.
A Bíblia diz em Salmo 116:15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Já parou para pensar que para haver ressurreição tem que haver morte? Para haver ressurreição tem que haver morte. É claro que eu não estou falando do corpo transformado no arrebatamento da igreja, porque aqueles que forem arrebatados não passarão pela morte, porque serão transformados vivos. Mas para haver ressurreição, tirando esse grupo, tem que haver morte. Só que muitos encaram a morte de forma diferente, com muita tristeza, muita angústia, muita dor, muito sofrimento, porque as pessoas não compreendem para onde aquele corpo vai. Eu estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu já fui fazer ato fúnebre de pessoas que não conhecem Jesus, e é até difícil você falar ali, porque a gente sabe que morreu sem Cristo. É claro que ninguém está colocando ninguém no inferno, ninguém está dizendo que ele vai para o inferno, porque Deus pode, no último ato de sua vida, perdoar os seus pecados e levá-lo para o céu. Ele pode pedir perdão no último estado da sua vida, porque permanece o último estado. Mas é difícil você olhar assim. Então as pessoas gritam, as pessoas desesperam. No ato fúnebre de um cristão é diferente, porque nós sabemos que não é o fim, é apenas o começo. Jesus vai ressuscitar aquela pessoa, Jesus vai transformar aquela pessoa num corpo transformado no céu. Ele vai ser arrebatado, ele vai ser levado ao céu, e lá ele terá um corpo diferente. Então a morte, irmãos, ela não é o fim. A Bíblia diz que a morte é preciosa aos olhos do Senhor. Para mim é a coisa mais horrível do mundo a morte, mas para Deus é precioso. Precioso é algo maravilhoso. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, foi a coisa mais horrível da minha vida. Por quê? Porque eu não queria minha mãe sempre do meu lado, mas para o Senhor foi algo precioso. Para o Senhor foi algo maravilhoso. A morte dos seus santos é algo precioso para o Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então nós temos que ter essa confiança de que a morte é algo boa para o Senhor. Claro que, irmãos e irmãs, nós não queremos que ninguém morra. Eu não quero que ninguém morra. Um dia meu filho perguntou assim: papai, quando será que eu vou morrer? Eu falei assim para ele: você pode morrer com 300 anos de idade. Com 300 anos você pode morrer. Então ninguém quer que ninguém morra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então Deus tornará a trazer com Ele. Um outro texto aqui da palavra do Senhor, está aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,16, a palavra do Senhor. Nós estamos falando da morte, que a morte não é algo tão ruim. É claro que nós não vamos entender isso nunca, mas a palavra do Senhor diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos que entender que nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados e moraremos com o Senhor eternamente. Então o que o apóstolo está querendo dizer, olha aí na sua apostila, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesse texto é que devemos estudar mais a Bíblia para podermos nos apoiar no Senhor, nas suas promessas e doutrinas. Caso contrário, seremos como incrédulos que não têm nenhuma esperança. Se estudarmos mais as palavras do Senhor e andarmos pela fé, deixando de andar pelo que vemos, a morte perderia o poder de apavorar as pessoas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A mentalidade pagã associa a morte com desgraça, castigo, punição, trevas e fim. E tudo isso faz sentido sim, mas aos filhos da perdição,
Porém, quanto aos homens de Deus que andam fielmente no caminho, a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor aos seus santos. Então, o que nós temos que entender? Teremos que morrer. Isso é inevitável. A morte pode chegar a qualquer momento. Pode chegar hoje para mim, pode chegar hoje para você. O grande detalhe é como nós estaremos quando Cristo nos chamar de forma individual. Teremos que estar preparados, porque lá em 2 Pedro fala o seguinte: desde quando nossos pais dormem, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Nada muda, é a mesma história, nada é diferente. Então existe a vinda de Cristo de forma coletiva. Cristo vai vir, vai arrebatar a sua igreja, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados de forma coletiva, mas também existe de forma individual. Então, se eu morrer hoje, Cristo me chamou hoje. E como é que eu tenho que estar preparado? Como é que você tem que estar preparado? Se nós estivermos preparados, nós estaremos dormindo, mas nós também seremos despertados e teremos um novo corpo e moraremos com o Senhor eternamente. Isso é a ressurreição dos mortos. Agora, detalhe: tem muitas pessoas que pensam que o corpo vai ser ressuscitado apenas da seguinte forma. O corpo será ressuscitado da seguinte forma: só aqueles corpos que estavam inteiros no caixão estavam inteiros, e aí esse corpo vai ser ressuscitado. Então tem que ter ali a cabeça, tem que ter os braços, tem que ter a perna. Então o caixão tem que estar com o corpo, literalmente no corpo. E esse corpo que está ali no caixão, ele vai ressuscitar. Tem pessoas que pensam que é somente isto que vai acontecer. Mas se você abrir a Bíblia em Isaías 26:19, diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Em outras traduções diz que a terra dará a luz aos mortos. Então a terra vai ter que dar conta dos mortos. A terra vai ter que dar conta dos mortos. Olha para esta imagem que está aparecendo aí na sua TV, no seu smartphone. Olha só esta imagem. Esta imagem você já conhece. Presta atenção nessa imagem. Você lembra dessa imagem? Você está vendo aí um avião entrando em contato com duas torres. Essas torres são as torres gêmeas dos Estados Unidos. Aqui, o avião sequestrado, o camarada pegou, jogou nas torres. Tinha 70 países representados nessas torres no dia, estavam aí, e esse avião se chocou nas duas torres. Olha a próxima imagem. Olha o que aconteceu aí com as torres. Olha como é que ficou a situação dessas torres. Você consegue ver alguma coisa aí? Olha o que virou estas torres. Preste atenção aí, se tem como, responda para mim, se existe a possibilidade de separar corpos nesse escombro. Será que teve como de pegar caixões? Olha só, vamos para a próxima imagem. Olha aí, quase 3.000 mortos. Quase 3.000 mortos. Será que teve 3.000 caixões? E aí, esse é fulano, esse é ciclano, esse é beltrano. 3.000 caixões. Não teve. Viraram pó, viraram esterco, se misturaram com pó. Então, não teve como colocar, não teve como ter enterro. Sim, algumas pessoas foram ali, muito difícil identificada, colocaram ali no caixão, esse é fulano, esse é beltrano. Mas a grande maioria morreram e foram misturados com aquele pó. 3.000 pessoas. Eu tenho certeza que tinha ali homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus estavam ali.
a terra dará conta desses mortos. A terra dará conta desses mortos. Então, esses mortos vão ressuscitar. Observe uma coisa, meus amados irmãos. Estamos falando de corpo. O corpo vai ter que ser transformado. O corpo vai ser ressuscitado. Estamos falando de corpo. Então, o corpo vai ter que ter o corpo. E esse corpo é que vai ser transformado. Então, a terra dará conta dos seus mortos, conforme está aqui em Isaías. Conforme está em Isaías, que diz que a terra dará a luz aos seus mortos. Um outro detalhe é a questão do arrebatamento. Muito fácil, muito tranquilo, porque o arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu. Então, os salvos que estão vivos serão levados para o céu, serão levados para a glória, e ali estarão morando com o Senhor eternamente. Então, o que é o arrebatamento? Está aí na sua apostila, na sua revista, 3.3. O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu, junto de Jesus, sem morrerem. Enoque e Elias foram arrebatados, subiram vivos ao céu. Também Jesus, depois que ressuscitou, subiu ao céu, enquanto seus discípulos olhavam. Então Enoque e Elias não foram mortos, eles não foram enterrados, eles foram arrebatados vivos. Eles não passaram pela morte, eles foram arrebatados, foram para o céu. Eu posso ir para o céu sem morrer? Claro que eu posso. Quando Cristo arrebatar a igreja, se eu estiver preparado na presença de Deus, eu vou estar morando com o Senhor eternamente. É importante dizer que nem todos que estão me ouvindo subirão. Essa é a verdade. Nem todos que estão me ouvindo subirão, porque só irá subir aqueles que estão preparados, que andam na presença de Deus, que fazem a vontade do Senhor com dedicação, com seriedade. Esses subirão. Então nós iremos subir se nós estivermos preparados e se nós estivermos na presença de Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, nós seremos arrebatados. Então, irmãos, o arrebatamento é um fato, o arrebatamento é algo que vai acontecer. Um outro detalhe, irmãos, é a questão se nós iremos conhecer uns aos outros no céu. Será que nós iremos conhecer uns aos outros no céu? Será que você vai conhecer a sua mãe que morreu com Cristo? Será que você vai conhecer o seu pai que morreu com Cristo? Será que nós iremos conhecer o nosso pastor que está com o Senhor na glória? Será que nós iremos reconhecer? Será que eu vou conhecer a minha mãe, a minha avó, o meu avô, os meus primos que morreram com Cristo? Para explicar isso, nós temos que abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, capítulo 65, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não haverá lembrança das coisas passadas. Se nós analisarmos o contexto desse texto, nós vamos chegar à conclusão de que essas coisas passadas se diz respeito a decepções, a angústias, a sofrimento, a dores. Então nós não iremos lembrar das coisas passadas no que diz respeito ao sofrimento, no que diz respeito à dor, no que diz respeito à angústia, porque lá no céu não terá dor, não terá tristeza, não terá angústia, não terá sofrimento. Então, nós não lembraremos das coisas passadas, nós não lembraremos das coisas ruins que aconteceu conosco. Ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer assim: olha, você não tem noção como foi o ano de 2020, apareceu lá um tal de coronavírus, um vírus terrível, matou muitas pessoas, tivemos que fazer culto em casa, live, porque ninguém podia ir para a igreja, foi fechado as escolas, trabalho, pessoas trabalharam em casa, aconteceu algo horrível em 2020. Não, irmão, não vai ter isso. Você não vai chegar no céu lembrando
que o seu casamento foi terrível, que você passou por uma tribulação, uma luta, uma angústia, um sofrimento. Não, você não vai lembrar disso, porque as coisas passadas já foi, já era. Quando Isaías diz aqui, está falando no sentido de lembranças ruins, coisas, fatos que aconteceram, no sentido de tristeza e de angústia. Olha só esse texto aqui que interessante. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha quem está no céu lá. O Senhor falou aqui para os discípulos: Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por quê? Porque morreu Abraão, foi enterrado Abraão, vai ressuscitar o corpo de Abraão. Morreu Isaque, foi ressuscitado Isaque, vai ressuscitar o corpo de Isaque. Morreu Jacó, foi enterrado Jacó, vai ser ressuscitado Jacó. Quando eu morrer, vai ser sepultado o meu corpo, vai ressuscitar o meu corpo. Só que detalhe, um corpo transformado. E esse corpo transformado foi conhecido lá no céu. E lá no céu foi conhecido quem? Abraão. Foi conhecido quem? Jacó. Foi conhecido quem? Isaque. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então Jacó não vai lembrar lá de Labão, que foi enganado por Labão, em questão de Lia, de Raquel, que sofreu, Esaú queria matá-lo. Não, ele pode até lembrar mais de coisas boas, ele pode até lembrar mais de coisas agradáveis, porque ele está com um novo corpo. Lá no céu não vai ter parentesco. Por exemplo, a Elidiane, quando nós chegarmos no céu, porque nós vamos para o céu em nome de Jesus, lá eu vou conhecê-la, mas não como minha esposa. Lá ela vai me conhecer, mas não como esposo dela, porque no céu não se casa e não se dão em casamento. Então, lá no céu vai conhecer os filhos, mas não vai ter parentesco, não vai ter laços familiares, porque teremos um novo corpo no céu. Isso segundo a palavra de Deus. Então nós, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: se observarmos pelo que a Bíblia diz e pelo que observamos em Jesus, seremos perfeitos em unidades com Deus, mas continuaremos possuindo uma personalidade própria. Uma personalidade própria. Lá não haverá laços familiares e nós seremos plenamente conhecidos como somos conhecidos. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Então nós seremos conhecidos como somos hoje, evidentemente, num corpo transformado. Agora, eu farei a mesma coisa que meu irmão? Eu terei o mesmo corpo que o meu irmão? A minha irmã terá o mesmo corpo que a outra irmã? Terá corpos diferentes no céu. Sabe por quê? Porque já entra aí a questão do galardão. Já entra a questão do galardão. E aí o galardão vai dizer o seguinte, que o Senhor vai retribuir a cada um segundo o seu galardão. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então você trabalha muito na igreja, você faz a obra do Senhor com dedicação, você trabalha para o Senhor com afinco, com amor, com carinho. É lógico, meu irmão, que você está ajuntando tesouros no céu. Você terá um galardão no céu. Então, tem pessoas que vão ter galardões diferentes do outro. Por exemplo,
o ladrão da cruz foi salvo, não foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo foi salvo. Paulo foi salvo, tenho certeza disso. Você acha que o galardão de Paulo vai ser o mesmo galardão do ladrão da cruz? Eu particularmente, aqui é coisa minha, eu particularmente acredito que o ladrão da cruz não recebeu galardão nenhum. É o que eu penso. Eu acho que ele não recebeu. Eu acho que ele não recebeu galardão nenhum. Paulo recebeu o galardão. Tu acha que o galardão de Paulo vai ser igual o galardão do ladrão da cruz? Claro que não. São galardões diferentes. Então, um corpo pode diferenciar do outro em questões de galardões, porque uns vão brilhar mais, outros vão ter mais galardões. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, logo aqui em 1 Coríntios 3,14. 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A palavra galardão significa mistos, que pode ser traduzida como valor, pago pelo trabalho, salário ou recompensa. Então, o galardão é algo importante. Agora, detalhe: galardão não tem nada a ver com salvação. Galardão é uma coisa, salvação é outra coisa. Então, quando você abre aí a sua revista, diz assim: não podemos confundir galardão com salvação. Somos salvos porque Deus imputa em nós a justiça de seu Filho, Jesus, de modo que somos justificados pelos méritos de Cristo, por Ele ter obedecido todos os mandamentos e ter experimentado a cruz do Calvário, o sofrimento resultante da culpa pelos nossos pecados. Então, salvação não tem nada a ver com galardão. O galardão, você faz a obra do Senhor e Deus então vai te retribuir no céu. Agora, um grande detalhe que temos que falar aqui essa noite é que quando nós chegarmos no céu, tem mais um texto que eu quero abrir com os irmãos, que está em 1 Coríntios 3,8. 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está vendo aí? Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, o galardão pode estar tanto relacionado ao que Deus irá compartilhar de sua própria natureza, quanto a posições de autoridade e responsabilidade sobre aquilo que Ele criou e ainda irá criar no universo. Detalhe: não haverá inveja no céu. Olha lá, irmã, que galardão bonito que aquela irmã tem. Meu querido, olha o tamanho, rapaz, olha o tamanho do galardão de Paulo ali. Olha o tamanho do galardão do fulano. Não tem isso não. Porque no céu não tem essa bobeira, essa besteira. Lá é um novo corpo, é um novo pensamento. Não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que outros irão receber, e até mesmo de tristeza por causa daqueles que não serão salvos. Fulano não veio, não, você não vai lembrar disso. Ciclano não está aqui, não haverá isso, porque lá não haverá choro, não haverá tristeza. Agora, irmãos, o que acontece? Deus, Ele é justo. Deus é justo. Olha o que diz 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, Deus é justo. Se nós chegarmos no céu, nós vamos ver que Deus é justo. Então, se o cidadão tem um galardão, é porque ele mereceu ter aquele galardão, porque o Senhor, Deus é justo. Olha o que diz Deuteronômio. Olha o que diz aqui, Deuteronômio, versículo 32, capítulo 32, versículo 4. Olha o que diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é. Então, lá no céu não haverá injustiça. Todos que receberem o galardão
é porque mereceu aquele galardão. Então não haverá sentimento de inveja. Hoje as pessoas têm inveja, hoje as pessoas têm mágoa, hoje as pessoas têm rancor, hoje as pessoas têm sentimento de vingança. Tudo isso vai acabar no céu, novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Para encerrar, irmãos, é a questão da vida eterna. Está no 3.6. A vida eterna é vida sem fim, não limitada, mas pelo tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que crê nele como seu Salvador. A grande esperança de todo cristão é a ressurreição para a vida eterna. Porque como serão os nossos sentimentos no céu? Será que teremos vontades, desejos e emoções na eternidade? Irmãos, no céu, em Mateus 25, 23, diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entre no gozo de teu Senhor. Então no céu haverá uma alegria infinita, a vida eterna. Haverá uma alegria, um gozo, não é momentânea, tipo assim, hoje tem alegria, vai dar uma pausa, vai dar um tempo de espaço, aí vai ter alegria novamente. É constante, o tempo inteiro alegria, o tempo inteiro felicidade, um tempo inteiro gozo. É por isso que eu imagino que não haverá espaço para lembrar de coisas passadas, coisas ruins que aconteceram, porque é o tempo inteiro alegria, é o tempo inteiro prazer, é o tempo inteiro felicidade. Então o tempo inteiro nós estaremos com o Senhor na eternidade. Não existe nada de experimentar algo novo e bom a todo momento. Não vai existir esse negócio de pensar em coisas ruins. Nós vamos pensar só em coisas boas, porque aqui nós vivemos tribulações. No mundo tereis aflições. Tivemos aflições. No céu não terá aflição. Nós viveremos com o Senhor eternamente. Olha o que diz aqui Apocalipse 21:5. 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas as coisas são passadas. Então nós temos a oportunidade de estarmos no céu. Olha o que diz Romanos 8:18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Já estou encerrando. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então passamos por tribulações, por lutas, por privações. No céu não dá para imaginar, como será no céu. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então pense numa coisa boa aqui na terra. Pense em algo bom aqui na terra. Uma coisa que você julga e fala assim: isso é maravilhoso. Não existe coisa melhor do que isso. Aí você pode multiplicar infinitamente. Você pode multiplicar infinitamente mais do que você puder, que no céu não chega nem perto do que vai ser no céu. Porque no céu vai ser muito mais do que isso. É alegria constante. É alegria constante. Agora uma reflexão, irmãos e irmãs. Olha para o slide aí e pense nessa reflexão. Está vendo aí? Pense nessa reflexão aí. Existe a eternidade com Deus, mas também existe a eternidade sem Deus.
Então existe com Deus, que é tudo isso que eu te falei, e agora você coloca o contrário. É a eternidade sem Deus. Lugar de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, de sofrimento, eternamente. Eternamente. Para todo sempre. Eternidade com Deus. Então, olha todos para mim, você está em um processo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, você está em um processo. Se você não for selecionado, vida eterna sem Deus. Se você não for selecionada, vida eterna sem Deus. Então a oportunidade que eu tenho é hoje, é agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu tenho que viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Você não sabe se você estará vivo amanhã, então você terá que viver hoje conforme e imaginando que Jesus irá te chamar hoje. Porque aí, se Jesus te chamar e você não estiver preparado, você vai morrer e vai ser enterrado. E você vai ser ressuscitado, mas não é para morar no céu. Você vai ser para a condenação eterna. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto. 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Arderá em lago e enxofre, que é a segunda morte. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 2:9. Eu quero encerrar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subirão ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmãos, Deus está te dando uma oportunidade muito grande de você morar com Ele, de rever lá o seu pai, sua mãe, seus irmãos que já morreram com Cristo. Você rever pessoas queridas, mas a oportunidade é hoje, a seleção é hoje. Se eu não for escolhido nessa seleção, é perdição eterna. Se eu não for escolhido, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se eu não ouvir, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor, eu posso ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ah, mas eu preguei em teu nome. Ah, mas eu expulsei em teu nome. Ah, mas eu fiz a obra em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Olha que terrível ouvir uma coisa dessa. Eu tenho que ouvir, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Para encerrar, assim cremos. Então, para encerrar, meus irmãos, no último slide da nossa revista, nisto cremos. Assim diz: na glorificação completa, na justificação e na santificação, Cristo nos salvou definitivamente da penalidade do pecado através da justificação. Cristo nos está santificando progressivamente do poder do pecado através da santificação. E Cristo no futuro nos salvará definitivamente e completamente da presença do pecado através da glorificação. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que possamos entender, ou nós agarramos a oportunidade que temos agora para irmos ao céu, ou nós agarramos a oportunidade que temos agora
para sermos arrebatados com o Senhor, ou nós agarramos a oportunidade que temos agora para ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ou então estaremos sem Deus para toda a eternidade. Que possamos entender, irmãos e irmãs, que nós temos a oportunidade de subir para o céu e morar com o Senhor eternamente. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse estudo. Que possamos entender que temos a oportunidade de morar contigo eternamente, que é um local maravilhoso, novos céus e nova terra, lugar de prazer, de delícia, de alegria, de felicidade. Morar com o Senhor eternamente, coisa gloriosa, Pai. Hoje nós seremos sacerdotes contigo, receberemos galardões, moraremos no céu maravilhoso, livre de pecado, de morte. A morte não terá mais sofrimento, não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais pranto e não terá nada disso. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, e que tu possa abençoar as nossas vidas. Eu peço, Senhor, venha perdoar os meus pecados, venha perdoar os pecados dos meus irmãos e das minhas irmãs. E se tu, ó Deus, for buscar a tua igreja hoje, que possamos subir e morar contigo eternamente. Obrigado, fica conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, a paz do Senhor.